Em uma terra marcada pela escassez, os hebreus ansiavam por esperança. Montanhas ecoavam promessas divinas, mas o céu parecia distante. As histórias de José, Davi e Salomão surgiam nas memórias, como faróis de fé nas sombras da dúvida, lembrando o povo de sua herança. O peso da expectativa carregava os rostos hebreus, um clamor de súplica ressoando no ar. Cada coração pulsava por intervenção divina. A escassez não era apenas material, mas espiritual. O povo sentia a necessidade de reencontrar a presença de Deus em suas vidas. Enquanto o sol se punha atmosférico e alaranjado, a fé do povo começava a rejuvenescer, como flores dispostas a brotar na terra seca. E assim, naquele cenário de dor e anseio, a promessa do Senhor se tornaria o fio condutor entre os tempos, aguardando seu cumprimento. E assim, naquele cenário de dor e anseio, a promessa do Senhor se tornaria o fio condutor entre os tempos, aguardando seu cumprimento. Entre as sombras, José, com olhar distante, recordava os sonhos de sua juventude, quando as estrelas se curvavam diante dele. O eco de suas memórias trazia dor, mas também a faísca de uma esperança. Deus ainda não havia falhado com ele. Numa manhã sombria, um guardião entrou com uma expressão tensa, trazendo notícias que mudariam o curso da vida de José. O guardião anunciou que o faraó havia tido um sonho perturbador e sua súplica por interpretação trouxe a esperança de um chamado. José, despertando para a oportunidade, orou silenciosamente antes de ser levado à presença do faraó, o coração acelerado. Ao se encontrar com o faraó, a sala estava repleta de poder e tensão. O olhar do rei estava fixo em José, como se esperasse milagres. José, buscando em sua alma as palavras divinas, começou a interpretar os sonhos, revelando a fome que se aproximava e a necessidade de preparação. O faraó, impressionado pela sabedoria de José, o nomeou governador do Egito, uma reviravolta que desafiava sua história de sofrimento. Agora, em um papel de autoridade, José refletiu sobre o plano divino que estava se desenrolando, cada passo o aproximando de sua família. Enquanto a fome devastava a terra, José tornou-se o salvador de muitos, permitindo que a esperança renascesse no coração do povo. Assim, a dor e o silêncio que um dia reinaram na prisão agora se transformavam em um testemunho vivo das promessas de Deus. Assim, a dor e o silêncio que um dia reinaram na prisão agora se transformavam em um testemunho vivo das promessas de Deus. No distante campo de Belém, Davi, um jovem pastor, guiava suas ovelhas sob o céu estrelado, repleto de estrelas brilhantes. Davi entoava canções de louvor, sua voz ecoando na tranquilidade da noite, enquanto o vento suave acariciava sua face. Em seu coração havia uma mistura de alegria e solidão, a presença de Deus lhe trazendo segurança em meios aos desafios. Enquanto isso, uma grande inquietação se espalhava em Israel, as tropas filisteias se reunindo em sua força para a guerra. O exército israelita, amedrontado, se via paralisado diante da ameaça e a coragem dos homens começava a vacilar. Os gritos de bravura e fé desapareceram, substituídos por murmúrios de dúvida e desânimo diante do gigante Golias. Davi, ao ouvir a afronta ao Deus de Israel, sentiu que algo se acendia em seu íntimo, um chamado que não poderia ignorar. Ele deixou suas ovelhas em segurança e partiu para o acampamento, a determinação em seu olhar reluzindo como uma chama. Ao chegar, o jovem encontrou o exército aterrorizado, ouvindo o desafio de Golias ressoar em suas almas como um eco insuportável. Davi, com coragem, aproximou-se do rei Saul, pedindo permissão para enfrentar o gigante e defender o honor de seu povo. O rei, hesitante, olhou para o rapaz, suas armaduras e bravura contrastando com a falta de fé dos homens ao redor. Davi falou de suas experiências como pastor, quando derrotou leões e ursos, a fé sendo sua arma mais poderosa. O olhar de Saul começou a mudar, percebendo que a força de Deus estava com o jovem, uma luz de esperança se acendendo. Finalmente, ele consentiu, colocando a armadura real sobre Davi, mas ela parecia pesada demais para o jovem pastor. Davi então decidiu retirar a armadura, confiando apenas em seu estilingue e 5 pedras lisas do ribeiro, buscando ouvir a voz de Deus. Ele se aproximou do campo de batalha, o olhar fixo em Golias, um duelo que mudaria o destino de Israel. Golias, ao ver aquele jovem sem armadura, zombou e desdenhou, mas Davi não se deixou abalar pela afronta. Davi respondeu: vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Com um movimento rápido, Davi lançou a pedra certeiramente, atingindo o gigante em sua testa, e a multidão ficou em choque. Golias caiu, um estrondo que ecoou no silêncio, e os israelitas finalmente sentiram a esperança renascer em seus corações. Davi então se aproximou, pegando a espada de Goliate e levantando-a, selando uma vitória que mudaria para sempre a história de Israel.
Com a vitória, os gritos de alegria ressoaram e a fama de Davi começou a se espalhar por toda a nação, um novo líder nascendo. Assim, Davi, com fé e coragem, tornou-se um símbolo de confiança em Deus, seu caminho apenas começando sob a promessa divina. Assim, Davi, com fé e coragem, tornou-se um símbolo de confiança em Deus, seu caminho apenas começando sob a promessa divina. A batalha por Israel se intensificava. Enquanto isso, os filisteus se reuniam com Golias à frente, lançando desafios imponentes. O medo pairava sobre os corações dos israelitas. Davi, diante de Saul, declarou que enfrentaria o gigante. A sala era pesada com incredulidade, mas sua fé ressoava como um eco de esperança. Determinado, Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e, com a certeza em Deus, preparou-se para a confrontação na frente da nação. Ao se aproximar de Golias, o gigante zombou de Davi, mas o jovem pastor respondeu com ousadia, proclamando que ele lutaria em nome do Senhor. O silêncio caiu sobre o exército de Israel. Com um movimento preciso, Davi lançou a pedra que voou em direção ao inimigo como um raio. A pedra atingiu Golias na testa. O gigante titubeou e caiu pesadamente ao chão como um sinal do poder divino em ação. A multidão explodiu em júbilo. Israel havia vencido não pela força, mas pela fé que Davi demonstrou, ressaltando que Deus estava com seu povo. Saul, impressionado, trouxe Davi para o palácio. O jovem pastor tornou-se um símbolo de esperança e unidade em Israel, atraindo a admiração de todos. Entretanto, uma sombra se formou. A popularidade de Davi despertou ciúmes em Saul, plantando a semente de uma rivalidade que mudaria seus destinos. Davi, mesmo diante da crescente hostilidade, manteve-se fiel a Deus, mostrando que sua jornada era guiada pela divina providência e propósito. A história de Davi se desdobrava como uma tapeçaria divina, tecida com fé e desafios. O futuro de Israel mudava com cada passo que ele tomava. A luz do entardecer banha o campo. Davi, agora líder, observa a vitória sobre Golias. O povo de Israel celebra, mas no coração de Saul o ciúme arde. Saul, cercado por seus conselheiros, pergunta como Davi ganhou tanto prestígio. A inquietação o consome e ele jura que Davi não reinará sobre Israel. No palácio, Davi toca a harpa, suas melodias acalmam Saul. Porém, um dia, a raiva do rei se manifesta em um ataque furtivo contra o jovem. Davi escapa, fugindo para as montanhas. O eco de sua música ainda ressoa, mas agora é marcado por dor. Ele se questiona por que Deus o abandonou. Neste momento de desespero, Davi se volta para Deus, clamando por direção e proteção. Ele já não é apenas um pastor, torna-se um homem segundo o coração de Deus. Após anos de perseguição, Davi é finalmente ungido rei. O povo, ansioso por um líder, vê nele a promessa de unidade e paz. A era de abundância se aproxima.